Pois bem, só para fechar então o raciocínio sobre o final do governo de Dom Pedro II, o final do governo então do chamado Segundo Império, né? O período pós-Guerra do Paraguai, de 1870 a 1889. Como o Brasil fica? Bom, em 1870, assim que termina a Guerra do Paraguai, surge então o Partido Republicano Brasileiro. E os idealizadores desse partido são pessoas que, em sua maioria, militares, que tiveram participação direta ou indireta com a Guerra do Paraguai e que compartilharam momentos e experiências com militares e empresários de onde? Do Uruguai e da Argentina durante a guerra. De países o quê? Países que são republicanos e que não possuem escravidão. Isso despertou um sentimento no Brasil, na nossa elite burguesa e empresarial, de um Brasil meio que atrasado ainda. E então havia necessidade de transformar o Brasil num país republicano nos moldes norte-americanos, nos moldes uruguaios, nos moldes argentinos, ou seja, no molde presidencialista. Vamos colocar assim. Tá. Tem que lembrar que a maioria de nossos soldados que lutaram na guerra eram negros, eram escravos que eram obrigados a lutar na guerra para engrossar as tropas, o quantitativo das tropas, com a promessa de que voltariam libertos, né? Seriam alforriados após a guerra. De fato, foram alforriados, só que a questão assim, os seus familiares continuavam escravos. Então o cara era um herói de guerra, liberto, reconhecido, respeitado com medalha, mas a sua família continuava como escravo. Você vai encontrar o que então? Esse aí é o chamado fator militar, que levou ao fim da monarquia no Brasil. O exército aos poucos vai começar a retirar o apoio a Dom Pedro II, né? Dando a sensação de que as tropas brasileiras serviam a um sistema falido em comparação aos países vizinhos. Um outro fator também que vai pegar bastante seria a questão da maçonaria. Como assim? Sabíamos que Dom Pedro II era maçom. E a Igreja Católica Brasileira, ela simplesmente não possuía um bom vínculo, uma boa relação, né, diplomática com a maçonaria. E houve então uma falta de apoio da Igreja a Dom Pedro II. Um monarca em qualquer lugar do mundo precisa do apoio da classe sacerdotal. A partir do momento que ele perde o apoio da casta sacerdotal, ele começa a perder um pouco dos seus direitos consuetudinários, da representação que um rei é na terra, né? De um poder vitalício, hereditário. Então nós temos então um rei, um monarca, Dom Pedro II, perdendo o apoio das suas tropas, perdendo o apoio de empresários, abolicionistas, burgueses, republicanos, perdendo o apoio da alta classe sacerdotal, cardeais e bispos no Brasil. Ao ponto que quando chegamos em 1888, acontece o famoso 13 de maio, a abolição da escravatura, no momento que Dom Pedro II não estava presente, numa determinada viagem, e a sua filha, a princesa Isabel Famosa, assina então a abolição da escravatura, marcando que o fim de um longo período de leis a conta-gotas. Relembrando, teve a lei Eusébio de Queiroz, tráfico negreiro, teve a lei do sexagenário, libertando os escravos com mais de 60 anos de idade, raríssimos que chegavam a 60, 50 anos, o trabalho era muito pesado. Tinha a lei do ventre livre, né? Da criança já nascer livre. Nascia livre, porém, enquanto ela não completasse 18 anos de idade, ela continua dependente dos pais, os pais eram escravos. Consequentemente, ela crescia até 18 anos, dependente do senhor de escravos, senhor dos pais dele. Ele também era um escravo até 18 anos. Enfim, tudo só se resolve no famoso 13 de maio de 1888. Tudo isso poder tentar amainar um pouco a tensão entre a família real brasileira e o Partido Republicano, com o apoio da igreja e com o apoio dos segmentos abolicionistas e militares também. Inevitavelmente, quando pouco mais de um ano depois, o famoso 15 de novembro de 1889, o meio militar, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, resolve então proclamar a República no Brasil, apontando então o nosso sistema governamental como algo obsoleto,
a única monarquia do continente, uma das poucas do mundo ainda resistentes até aquele período, com intenções de criar um governo republicano presidencialista nos moldes norte-americanos, com a intenção de simplesmente de apresentar um novo Brasil em tese democrático. Mas sabemos que a partir do perfil da nova Constituição que vai surgir, ainda haveria um longo percurso para atingirmos a democracia republicana que nós conhecemos hoje, no século XXI. Mas é isso, encerramos então dessa maneira o Brasil monárquico, o Segundo Império. Muito obrigado, até a próxima aula.